Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Amém? Jesus falou essas coisas e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Explicar a cruz é algo bastante difícil. Explicar a crucificação é algo bastante difícil. Explicar a morte é algo bastante difícil. É um assunto, é um tema difícil de ser tratado. Cristo, no capítulo 14, 15 e 16, ele tratou desse assunto. Ele tratou do assunto da crucificação. Falar para os discípulos que ele ia, Jesus, ser crucificado, era um tema bastante difícil para ser abordado. Cristo sempre dava umas indicações, e quando dava essa indicação, alguém sempre ou repreendia, ou na maioria das vezes não compreendia. Quando Cristo falou disso abertamente, não aos discípulos, mas aos judeus, o povo no geral, aqueles que eram inimigos, que não acreditavam nele, interpretaram o seguinte: ele vai se matar, ele vai se suicidar. Ou então ele vai fugir para os gregos e pregar para os gregos. Quando Cristo disse isso para eles e falou por parábolas, não falou diretamente, mas falou por parábolas, eles interpretaram que Cristo estava com um espírito suicida. Veja como que o tema era complicado. Quando ele falou abertamente para Pedro e para os discípulos, Pedro pegou ele, levou ele para um lado e disse: olha, jamais isso te aconteça, Senhor. Jamais vai te acontecer isso. Isso não vai te acontecer, mestre. Não vai. Quando ele repreendeu e insistiu, dizendo que ia realmente para a cruz, Pedro falou assim: olha, eu estou preparado para morrer no seu lugar. Eu vou morrer no seu lugar. Aí Cristo olha para ele e fala: Pedro, você vai me negar. Não vai cantar o galo antes de você me negar 3 vezes. No capítulo 14, Jesus começa preparando os discípulos, mas ele não começa falando abertamente assim: olha, eu vou para a cruz e vão me crucificar. Ele começa dizendo assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Ele está com uma promessa, fazendo uma promessa, e nessa promessa ele fala para os seus ouvintes: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eis que vou para o Pai preparar lugar para vocês. Mas, fazendo uma tremenda promessa dessa para eles, eles não entenderam. Alguém o interrompeu e disse: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. E Cristo olha para o seu discípulo e diz assim: olha, você tem andado comigo, tem estado comigo e não tem me visto? Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí Cristo vai ir levando diálogo de maneira um tanto sutil, um tanto encoberta, e faz a promessas para eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um Consolador, estará um Consolador, um Paracleto, um outro, igual a mim, do mesmo naipe, do mesmo nível, da mesma substância, um igual a mim, vai tomar o meu lugar e vai estar dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E Cristo então vai dizendo essas palavras, vai dizendo isso e preparando os discípulos para o advento da crucificação. E Cristo então agora fala a mesma palavra que falou para os judeus. Assim, da mesma maneira que eu disse para os judeus que eu vou para um lugar, eu vou para o lugar de onde eu vim, da mesma maneira que eu falei para eles, eu digo para vocês, e da mesma maneira que eu disse para eles que eles não podem ir para esse lugar, eu digo para vocês que por hora vocês não vão para esse lugar. E os discípulos ouviram isso e ficaram do mesmo jeito dos judeus, dos outros judeus, porque eles não compreenderam. Cristo estava dizendo: olha, eu vou e venho, eu vou e volto, eu vou e virei novamente. E eu vou, e nesse período que eu for, abaterá uma tristeza muito grande sobre vocês, mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Sabe por quê? Porque vai ter um momento que vocês vão me ver de novo, e essa tristeza vai ser transformada em alegria. E diz o texto aqui no capítulo 16, que Cristo, vendo que os discípulos queriam interrogar ele, porque essa palavra eles não compreenderam, eles não entenderam como os judeus não entenderam, eles só não tiveram a mesma interpretação. Quando Cristo falou isso para o judeu falou: ele vai se matar, ele é um suicida. Mas aqui os discípulos não chegaram a esse ponto de ignorância, mas queriam interrogar Cristo. Aí Cristo fala abertamente: eu vou para o Pai, eu vou voltar para o Pai, vou para a cruz do Calvário. Eles entenderam então agora que Cristo estava falando da cruz, eles compreenderam então que Cristo estava falando da cruz. E eu voltarei novamente. O que é esse voltar novamente? É a presença da ressurreição. É a ressurreição de Cristo, que estava todo mundo triste e preso, mas ao verem Cristo ressurreto, eles se alegraram com tamanha alegria, que o texto diz assim, que eles não acreditaram por causa da tamanha alegria que eles sentiram. E Cristo então precisou fazer alguns sinais, Cristo precisou comer junto com eles, Cristo precisou dar um tempo para aquela explosão de emoção sair da vida deles, para eles começarem a compreender. E agora então Cristo explica tudo para eles, diz tudo para eles e ainda diz mais: olha, eu vos digo tudo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem.
acreditar e aceitar uma perseguição contra o seu campeão, contra o seu maior campeão, contra o melhor, o maior herói de toda a história da Bíblia Sagrada, não é algo fácil. Não é fácil entender isso, mas por que é necessário então uma pessoa que é dono de tudo, que é criador de tudo, agora chegar um momento e se entregar a uma morte horrorosa de cruz? E Cristo aqui no capítulo 17, agora ele se volta para Deus. Até então ele tinha falado com os discípulos, agora ele começa a falar com Deus. E ele diz: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora, e essa hora não é fácil, essa hora não é brincadeira, essa hora é uma hora difícil. Essa hora, a hora da morte, a hora de enfrentar a morte, a hora de prestar conta, a hora de dar conta, essa hora não é fácil. Mas Cristo tinha tanta certeza no que ele estava fazendo, ele tinha tanta certeza, a comunhão dele com o Pai era tanta que ele podia dizer: Pai, é chegada a hora, e eu vou passar por essa hora. Falando sobre essa hora, em certo lugar, Cristo diz assim: olha, a minha alma está triste até a morte. Em outro lugar, falando sobre isso, quando a mãe de João e Tiago foi até ele fazer um pedido. E qual era o pedido dela? Senhor, diga que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Cristo falou: mas vocês não sabem o que estão pedindo. Porventura vocês podem beber o cálice que eu de beber e ser batizado com o batismo que eu irei ser batizado? E eles disseram: podemos. Em certo sentido, sim. Em certo sentido, eles até podem, mas estar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo não compete a mim. Mas o que me registra essa história? Cristo estava falando para eles de passar pelo processo da morte, e Cristo diz assim: olha, e como eu me angustio até que esse batismo se cumpra. Eu passarei por um tipo de batismo, e como que eu me angustio até que isso se cumpra. Aí você começa a pesquisar as escrituras, você vai lá em Hebreus e encontra o escritor aos Hebreus parece que trazendo um campeão, parece um campeão fraquejando, um campeão com medo, um campeão que está escrito sobre ele assim: e nos dias da sua carne, ele se oferecendo com lágrimas, rogos e choros, foi livre, foi liberto daquilo que ele temia. Ou então você vai no jardim do Getsêmani, você encontra esse campeão, esse Cristo todo-poderoso, suando gotas de sangue. Tamanho é o batismo de sofrimento na vida dele. Embora os discípulos vão passar também, mas não é no mesmo nível e altura. Embora todos passem pela morte, mas não é como a morte de Cristo, porque a morte de Cristo é, além de tudo, uma morte vicária. É algo em sacrifício para pagar o pecado dos que são salvos. O que Cristo suou ali no jardim do Getsêmani é a agonia que ele estava sentindo do peso do pecado sobre si, levando sobre si o pecado de todos os que são salvos. É chegada a hora, Pai. É chegada a hora. A hora está chegando, a hora está vindo. Os que vão me prender estão chegando, estão se aproximando. Aqui Cristo estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. Ali ele já ia passar para o jardim do Getsêmani, ele já ia passar para o estado de estar sendo levado a julgamento, e um julgamento injusto, mas um julgamento que vai trazer perdão para todos os que acreditam em Cristo. É chegada a hora. E Cristo, em outro lugar, diz assim: olha, e que direi? Por acaso eu pedirei ao Pai que me livre dessa hora? Não, para isso eu vim.
Quando alguém lançou mão da espada para estar livrando Cristo de ser preso, ele disse: olha, mete a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu pediria uma legião de anjos e o Pai me mandaria. Eu não precisaria de homens me defendendo, eu pediria ao Pai e Ele me daria uma legião de anjos, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Para esta hora eu vim ao mundo e eu não vou voltar atrás. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual que é a tua vontade? A tua vontade é que eu beba o cálice, então eu beberei. É chegada a hora. É chegada a hora de passar pela morte para perdoar aqueles que Deus, o Pai, me deu. Sem essa morte não haveria salvação. Sem essa expiação não haveria perdão de pecados. Mas só que também essa morte traz um outro lado. E o contexto aqui vai dizer, e Cristo vai dizer: se eu não tivesse vindo, eles não teriam desculpa dos seus pecados. Mas agora eu vim e fiz todos os sinais que fiz, o qual nenhum outro fez igual. Então agora ninguém tem desculpa do seu pecado. Não existe desculpa para o pecado, existe expiação pelo pecado. Expiação pelo pecado é acreditar no sacrifício de Cristo. Para esses existem perdão dos pecados, para os outros existe uma condenação maior ainda, porque Cristo veio e os homens o rejeitaram. E ele então vai dizer: é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Essa daqui é uma oração de alguém que tem mérito, que tem crédito, que tem, como diz a turma aí, café no bule, que tem, como diz a turma aí, um saldo muito grande na conta bancária. Mas não de dinheiro material, mas na conta do céu. Tem um grande saldo na conta de Deus, com Deus e para com Deus. É alguém que pode orar e fazer uma oração de acordo com aquilo que ele merece. Cristo, ele adquiriu tudo por méritos próprios. Nenhum ser humano pode fazer essa oração. Apenas o Deus homem, apenas Cristo pode fazer esse tipo de oração. Me glorifica com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir. E ele vai mais além, ele vai um pouquinho mais longe. Agora ele começa a estender a oração, e ele estende a oração para o estado físico ali. Qual que é a oração no estado físico? Pai, o Senhor me deu uma obra para fazer, e eu fiz. Sabe o que é isso daí? Eu fiz e agora quero o pagamento. Porque todo que faz uma obra, ele merece o pagamento. Agora você faz um paralelo com Adão, faz uma comparação com o primeiro pai, com Adão. Adão recebeu uma obra e não fez essa obra. Pelo contrário, ele fez a obra errada. Ele escolheu o erro, ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu a independência fora de Deus. Ele escolheu o conhecimento do bem e do mal. Ele não escolheu a árvore do fruto da vida. Ele escolheu o erro, ele escolheu o pecado, ele escolheu as trevas. Adão, ele errou o alvo, mas Cristo não. Adão recebeu uma obra e não a fez, e não a executou, fez o contrário. Mas Jesus Cristo recebeu uma obra, recebeu uma ordem, recebeu um trabalho, e agora ele está dizendo: Pai, o Senhor me deu uma obra e eu realizei essa obra. Agora me glorifica junto contigo. Agora me deu o pagamento. Qual que é o pagamento, Pai? Uma das coisas que eu quero é que esses que acreditam em mim esteja onde eu estiver. Esse é o pagamento que eu quero. O pagamento para mim não é só para mim. O pagamento que vai ser me dado é para mim e para aqueles que acreditam em mim. Sabe o que é isso daí? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
Existe sim uma diferença. Cristo recebe por méritos, nós recebemos por graça. Não merecemos nada. Olha, Cristo disse assim: olha, eis que eu vos envio para colher aonde vocês não plantaram. Outros trabalharam e vocês vão apenas entrar e usufruir. Cristo trabalha e nós entramos no usufruto, nós entramos para fazer parte. Nós entramos para usufruir da herança, sem merecimento, sem ter feito por onde merecer, mas nós entramos por graça, nós entramos porque Ele fez por nós, nós entramos porque Ele nos amou. João, escrevendo na sua carta, diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Até o amor que nós temos por Ele, foi Ele quem colocou em nós. A fé que nós temos nele não é nossa, é dom de Deus. Deus deu o dom de você acreditar no Evangelho. Você não acredita no Evangelho por opção. Você acredita no Evangelho porque Cristo colocou, porque Deus colocou essa fé dentro de você. Isso é um dom, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: olha, eu tenho mais fé do que o meu irmão, eu tenho mais fé do que esse, do que aquele. Não, todos que são salvos em Cristo, têm fé em Cristo e recebeu isso de presente, de mãos dadas, de bandeja. Cristo foi lá de bandeja e entregou para nós. E Ele vai continuar dizendo: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha, aqui ele está fazendo uma oração com base naquilo que Deus deu para ele. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus deu para ele o direito e a autoridade de dar a vida eterna, vírgula, não a toda a humanidade, mas essa vida eterna que ele está falando aqui é uma vida eterna dada aos que acreditam nele. Porque na realidade existe a vida eterna com Deus e existe a vida eterna sem Deus. A vida eterna sem Deus é viver para todo sempre lá no lago de fogo, no lugar de sofrimento, junto com os demônios, o diabo e toda a turma do inferno. Mas a vida eterna com Deus é estar com Cristo, com todos os salvos em Cristo, junto com os anjos de Deus, junto com Cristo, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui no texto vai dizer, vai dar a entender, vai deixar subentendido que essa vida eterna já começou. Porque ele diz aqui no versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Presta bem atenção, a vida eterna já começou. Ela não começará, ela já começou. A vida eterna já começou. Quando se prega o Evangelho, se fala, se prega e se ensina que só existe uma maneira de ir para o céu: aceitar o Evangelho. Não aceitando o Evangelho já está condenado. João capítulo 3, todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, você já é possuidor da vida eterna. E quando fala em vida eterna, está subentendido nessa palavra, a palavra ressurreição. E aí então nós vamos falar de um tipo de ressurreição que não é a ressurreição física, mas a ressurreição espiritual, que já aconteceu para você que acredita em Cristo. Vai lá em Efésios no capítulo 2 e você encontra Paulo dizendo assim: que vós, estando mortos em ofensas e em pecados,
embora vocês estivessem mortos em ofensa e em pecado, mas pelo seu muito amor, pela sua misericórdia com que Ele nos amou, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele nos trouxe a vida juntamente com Cristo. Então todos aqueles que estão mortos, que são um cadáver ambulante aí pelo mundo, ao ouvir a palavra do Evangelho, acontece então esse tipo de ressurreição, a ressurreição espiritual. Agora essa pessoa nasce de novo, ressuscita para uma nova vida. E ao ressuscitar para essa nova vida, você deve pegar o ensinamento do apóstolo Paulo, no capítulo 3 aos Colossenses, onde diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não pense nas coisas que são da terra. Transfira o teu pensamento das coisas da terra para as coisas que são do alto, porque como ele disse lá em Coríntios, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os maiores miseráveis que há na face da terra. Então você é uma nova criatura, então você ressuscitou, a ressurreição já faz parte de você, e disso também já faz parte de você a vida eterna. E nós temos esperança de ir para o céu, nós temos esperança de ver Deus, e está escrito em Apocalipse mesmo, que nós vamos ver Deus, está escrito em 1 João, que nós o veremos como Ele é. Nós temos essa esperança, e as Escrituras nos dão essa esperança, mas aqui o texto está me ensinando, e está te ensinando, que a vida eterna já começou. E essa vida eterna deve ser colocada em prática. E como que essa vida eterna vai ser colocada em prática? Vai ser colocada em prática através do conhecimento seu que Deus te dá, que você deve ter de Deus, porque ele diz aqui, olha, a vida eterna é essa, que conheçam a ti e a Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna está relacionada ao conhecimento de Deus, a ter conhecimento de Deus, a conhecer Deus. Só que quando nós vamos investigar e buscar, principalmente no linguajar joanino, no linguajar de João, para João, sabe o que é conhecer a Deus? Colocar em prática os mandamentos de Deus. Para João, fé está de mãos dadas com a obediência. Fé na Bíblia está de mãos dadas com a palavra obediência. Quando você encontra na Bíblia Sagrada a palavra crer, dentro da palavra crer está subentendido o obedecer. Então crer em Cristo é obedecer a Cristo. Aí você vai na carta de João, ele diz assim, olha, aquele que diz que está na luz, deve andar como Cristo andou. Porque aquele que diz que está na luz, mas não anda como Cristo andou, é mentiroso, está contando mentira. Então, em certo sentido, nós temos que buscar conhecimento intelectual. É muito bom, e decorar a Bíblia Sagrada é muito bom, mas não tem valor de nada se não colocar esse conhecimento em prática. Conhecimento intelectual, mero conhecimento de memória humana, não tem valor diante de Deus, porque o verdadeiro conhecimento é um relacionamento de amor do discípulo com Cristo. É pegar o texto e começar a praticar esse texto. É um exercício diário, que nós não atingiremos o 100% nessa terra, mas estamos caminhando, estamos andando, estamos caminhando, buscando santificação, buscando ser melhor do que ontem, melhor do que o mês passado. Qual que é o teu nível espiritual de crescimento? Você é o mesmo de quando abraçou o Evangelho?
não teve crescimento espiritual, sofre de raquitismo, sofre de nanismo, não tem conhecimento, não tem crescimento espiritual. A Bíblia me adverte e me ensina que eu devo colocar em prática aquilo que eu obtenho de conhecimento nas Escrituras, aquilo que eu obtenho de conhecimento na escola dominical, aquilo que eu obtenho de conhecimento através da pregação dos mestres do Evangelho. Eu tenho que praticar, eu tenho que colocar em prática a minha meditação das Escrituras. Eu tenho que buscar a obediência. E aí você vai encontrar em Provérbios o sábio Salomão dizendo assim: aquele que de madrugada me busca, aquele que diz para o conhecimento, que diz para a ciência, que diz para a sabedoria, você é a minha irmã, eu vou colocar você na minha vida e não vou te largar jamais, eu vou te buscar de todos os meios, vou vender toda a minha riqueza, porque eu quero te adquirir. Esse encontrará. Por quê? Porque está buscando de coração, está buscando por um interesse de ter uma vida melhor com Deus, de ser melhor com Deus, de andar melhor com Deus, de ter um amor melhor para com Deus. Porque afinal de contas, nós somos um eterno devedor a Deus Todo-Poderoso. Porque nada do que nós fazermos vai pagar a salvação, vai pagar o que Cristo fez por nós. Não, isso não pode ter na nossa mente, mas tem que ter na nossa mente um amor genuíno. Eu vou trabalhar para Cristo, eu vou viver para Cristo, eu quero andar com Cristo, a minha alma deseja Cristo, a minha alma deseja Deus, assim como a corça suspira pelas correntes da água, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Eu tenho desejo, a minha alma chora dentro de mim, a minha alma diz: quando é que eu me apresentarei diante de Deus? A minha alma está abatida, alguém está tirando sarro, alguém está falando, alguém está caluniando, alguém está falando mal de Deus, alguém está praguejando contra Deus. A minha alma tem uma saudade muito grande de Deus. Eu tenho saudade de Deus. Olha, o meu amor é tremendo para com Deus. E Jesus diz: olha, que eles tenham a vida eterna. E a vida eterna é esta: para que acredite, para que creia em Ti e em mim. E Ele vai dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí Ele vai dizer: manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste. Era do mundo, olha só que expressão, né? Era do mundo, estava largado aí, mas o Senhor me deu. Cristo veio buscar aquilo que se havia perdido. Estava no mundo, era teu, Pai, você podia fazer o que bem quisesse. Se Deus quisesse mandar todo mundo para o inferno, Ele não estava sendo injusto não. Sabe por quê? Porque foi uma escolha do nosso pai Adão lá no Jardim do Éden. Isso daí é uma herança maldita. É uma herança que nós recebemos do nosso pai. Deus poderia simplesmente não dar chance nenhuma para o homem, assim como Ele não deu chance nenhuma para os anjos caídos. Porque aos anjos caídos está escrito que a eles não foi dado chance nenhuma. Bem pelo contrário, estão entregues às prisões eternas. Tem uma turminha aí solta nesse mundo fazendo bagunça. E tem uma outra turminha que é uma multidão muito grande, que está escrito lá em Apocalipse, que quando eles forem soltos na terra, eles vão cobrir o sol de tanto que é uma nuvem muito grande, mas significa o seguinte: olha, os piores demônios, os piores anjos caídos não estão soltos no mundo, estão presos num lugar que no grego se chama Tártaro, que vão ser soltos na época da grande tribulação. A esses daí, a todos os demônios, não foi dado a eles chance de arrependimento, mas ao homem foi dado a chance de arrependimento e o convite é feito a toda a humanidade, mas somente um grupo pequeno responde positivamente.
E é por esse grupo pequeno que responde que Cristo está orando aqui. Essa oração não é pelo mundo inteiro. Essa oração, ela é classificatória, ela é de eleição. Ela é de separação. Ele está orando por aqueles que o Pai deu para ele. Ele diz, olha, ninguém vem a mim se pelo meu Pai não for dado. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então na eleição não tem oferecido. Na eleição tem escolhidos por Deus. Deus escolheu, Deus elegeu antes da fundação do mundo, não com base na obra que você fez ou deixou de fazer, não na obra que você vai fazer depois que se arrependeu, não é com base nisso, é com base no amor que Deus teve por mim e por você, é o amor de Deus a base da eleição. E Cristo agora está orando por aqueles que o Pai deu para eles, para que eles agora tenham uma glória. Porque ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então o nome de Deus está manifestado a nós. Esse nome foi dado a nós. Nós conhecemos Cristo, temos conhecimento de Cristo agora. Agora nós temos um nome a zelar. Nós temos que amar esse nome. Nós temos que zelar por esse nome. Qual é a oração do Pai Nosso? Você sabe, você conhece a oração do Pai Nosso. Um dos pedidos na oração do Pai Nosso é: seja santificado o teu nome. Como é que o nome de Deus e o nome de Cristo vai ser santificado na nossa vida? Através da obediência. Tem que haver obediência em nós para o nome de Cristo ser santificado. Então, Cristo está dizendo, eu dei o teu nome a eles e eles têm colocado em prática. E quando você pensa que Cristo então agora vai trazer uma lista de conjuntos morais para a pessoa obedecer, vai trazer uma lei, uma lista de leis para o crente obedecer, ele não traz nada disso. Sabe o que ele traz? Ele fala que eles acreditem em ti e em mim. O acreditar, a fé é o passo inicial, é o passo do meio e é o passo final. Acreditar em Cristo. Quando perguntaram para Cristo, Senhor, o que nós devemos fazer para executar as obras de Deus? Cristo respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Presta bem atenção, existe ali um jogo de gramática no português. Eles chegam perguntando sobre obras. O que faremos para executar as obras? E Jesus responde no singular. Jesus, ao invés de responder obras, ele responde obra no singular. Existe uma obra para você fazer. E qual que é a obra? Acreditar naquele que ele enviou. Isso daí não é fácil, não é para qualquer um não. Porque a maioria, principalmente o que estava perguntando, virou as costas e não colocou em prática. Sabe por quê? Porque tem que deixar o orgulho de lado. Porque tem que chegar na conclusão que eu sou cego, miserável, pobre e nu, e que eu preciso daquele que fez tudo por mim, e dizer, olha, eu sou salvo porque Jesus fez tudo por mim, porque eu não tenho condições de fazer uma vírgula, um ponto pela minha salvação. Isso daí fere o orgulho humano. Pregar salvação gratuita fere o orgulho humano. O orgulho humano quer ser bajulado. O orgulho humano quer chegar naquele ponto de dizer, olha, eu estou aqui porque eu mereço. E não é porque eu mereço, é por graça, é por misericórdia. O merecimento é de Cristo. É Cristo quem comprou o direito, é Cristo quem pagou o preço, é através dele. Mas agora também existe a ressurreição. Que Paulo dizendo assim, olha, eu procuro uma melhor ressurreição.
Não é procurar uma melhor salvação, não é procurar pagar a salvação, é procurar pagar uma melhor ressurreição. Ter uma melhor ressurreição. Deus é tão bom, é tão gracioso, que Ele, além da salvação que é gratuita, Ele vai nos dar um pagamento por aquilo que nós fazemos para Ele. Nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos trabalhar para Ele, mas Cristo nos dá a salvação gratuita e ainda nos dá um pagamento pela obra. Por isso está escrito que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cada um receberá de Deus o galardão de acordo com o seu trabalho. E esse galardão não tem nada a ver com a salvação. Sim, nós temos que ter um amor muito grande por Cristo e ver a recompensa que Ele tem para nós. Nós temos que ser movidos também por essa recompensa, porque afinal de contas, o ser humano, de um certo lado, de um certo sentido, ele é movido por essa ganância comercial. E os discípulos perguntaram, quando Cristo trouxe o tema que era muito difícil alguém se salvar, lá sobre o jovem de boa posição, o jovem de boa qualidade, o jovem de qualidade, quando ele se retirou triste, Pedro perguntou: mas nós, Senhor, que deixamos tudo, o que nós vamos receber? Vocês que deixaram tudo por amor a mim, além da vida eterna, receberá muito mais, em pai, mãe, irmão e irmãs, a vida eterna e uma recompensa. Mas a vida eterna não é paga, a vida eterna Cristo pagou por nós. Nós não pagamos, mas nós temos uma recompensa pelo nosso amor ao Evangelho, pelo nosso amor a Cristo. E nós temos que buscar isso, nós temos que pegar este nome, zelar por esse nome, trabalhar por esse nome, defender esse nome. Esse nome é nosso. Esse nome é tremendo, esse nome é bom, esse nome é lindo. Esse nome é como diz, né? Estamos extasiados vendo esse nome. Olha, a emoção tomou conta de mim tanto vendo esse nome. Eu preciso chegar mais nesse nome, conhecer mais esse nome. Paulo diz: olha, eu preciso conhecer mais a Cristo e o poder da sua ressurreição. Mesmo que isso eu sofra aflições tremendas na minha carne, mas eu quero esse sofrimento porque eu quero conhecer mais a Cristo. Eu quero ter comunhão com esse Cristo. Eu sofro por amor aos escolhidos, eu sofro por amor à igreja, porque em mim se cumpre o resto das aflições de Cristo. Estou padecendo por esse nome e graças a Deus que Ele me teve por digno de sofrer por amor a esse nome. Cristo é meu tudo, Cristo é minha rocha, Cristo é meu Deus forte, Cristo é minha esperança, Cristo é tudo e a única coisa que eu tenho. Conforme Deus falou para Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Abraão, eu sou o teu tesouro. Eu sou tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Você é tudo, eu sou tudo que você precisa, Abraão. Igreja, Cristo é tudo que você precisa. Tenha comunhão com esse Cristo. Ande com esse Cristo. Ande em unidade com esse Cristo. Aqui ele vai dizer que uma das glórias que ele está pedindo aqui, que Cristo está pedindo, ele está pedindo a glória da unidade. Dentro do contexto aqui, Cristo está pedindo a glória da unidade. Porque somente através dessa glória da unidade, todos vão ver que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Aí você olha e fala: agora nós estamos perdidos, hein? Porque o que se tem de briga dentro das igrejas não é fácil. Mas presta atenção aqui no contexto, que Cristo está fazendo oração por um grupo seletivo. Nem todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Tem gente que está dentro da igreja com o único objetivo de arrumar briga, de arrumar confusão, de arrumar contenda. Mas quem é verdadeiramente de Cristo, anda unido com Cristo e unido com os seus irmãos.
jamais você vai conseguir ser unido com o falso profeta. Bem pelo contrário, Paulo diz assim, olha, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Fica longe desses camaradas. Paulo escrevendo para Tito, olha, fala para Tito, não, fala para Tito ou Timóteo, eu não me relembro agora. Mas ele dá orientação para o seu discípulo, dizendo assim, olha, ao herege, depois de uma ou duas admoestações, sabe o que você faz? Passa longe dele. Se mantém longe dele. João, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz, olha, se alguém vem ter contigo na tua casa e não traz a doutrina da piedade junto com ele, nem receba ele em casa. Nem abra a porta da tua casa para ele. Sabe por quê? Porque unidade você só vai ter com quem defende a mesma fé, o mesmo princípio, a mesma regra de fé e prática que a Bíblia Sagrada ensina. Você jamais conseguirá andar de braços dados com o mentiroso, falso profeta, aquele que torce as Escrituras. Você jamais conseguirá andar com ele. Você pode até andar um período da tua vida, mas o próprio Deus vai te tirar do lado dessa pessoa. Porque não é companhia para você. A companhia para você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqueles que têm o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro deles. Então, na realidade, nós podemos acreditar nessa oração da unidade, sabe por quê? Unido é aquele que é de Cristo verdadeiramente. Unido não é a igreja organizada que você vê. Unido é a igreja invisível que está aqui, que está lá no Paraná, que está lá no Nordeste, que está lá em Israel, que está ao redor do mundo, todos salvos por Cristo, e até o diabo conhece quem é, até o diabo sabe quem é, porque o diabo tem que muitas das vezes se desviar dessa pessoa e não fazer o mal para essa pessoa, porque essa pessoa pertence a Deus. E o inimigo só consegue fazer alguma coisa contra essa pessoa com a permissão de Deus. Ele não pode tocar na vida de Jó se Deus não mandar, se Deus não der autorização. Então Deus é soberano da sua igreja invisível, é dono da sua igreja invisível, e a sua igreja invisível é unida no mundo todo, porque está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E uma das glórias que se defende aqui nesse texto aqui do capítulo 17 é essa unidade da igreja, que vai habitar todos juntos no mesmo lugar, e lá sim não entrará nada que causa escândalo. Hoje entra na igreja a gente que só vem para causar escândalo. Não sei da onde que ele apareceu, não sei não, a gente sabe. Foi o próprio diabo que mascarou o camarada, porque está escrito, né? Que os anjos se tornam, os demônios se tornam em anjos de luz, e os seus obreiros em ministros da justiça. E olha que chega na igreja visível e tem mais fé do que o pastor que está lá remando há muito tempo. Tem uma fé, rapaz. Eu não sei que fé que é essa. Não sei que fé que é essa. Sabe por que ele tem uma fé danada? Porque ele manda você fazer e quando não dá certo ele fala, é porque a culpa é sua, que você não teve fé. Eles fazem assim. É fácil, né? É fácil inventar uma promessa aqui e depois falar, não se cumpriu porque vocês não acreditaram. Não, rapaz, profecia de Deus, palavra de Deus, se cumpre o camarada acreditando ou não acreditando. O profeta deu uma palavra lá no Velho Testamento, que lá na cidade que estava morrendo de fome, ia ter comida em abundância. Aí responderam, mas nem que abra a janela do céu, nem que faça isso e aquilo, não vai acontecer isso aí, profeta. Você vai ver e não vai comer. Você não acredita? Tudo bem. Vai acontecer, você vai ver com seus olhos e não vai comer. Você vai morrer antes de pegar a comida. E foi dito e feito. Sabe por quê? Promessa de Deus não precisa da fé de ninguém para se cumprir. Embora o que não acredita paga o preço, mas promessa de Deus não precisa de fé de ninguém para se cumprir. E tem uma, hein? Profecia inventada, nem a fé de todos reunidos no mundo inteiro faz ela se cumprir. Profecia inventada do coração do homem não se cumpre, mesmo que a pessoa acredite.
e promessa de Deus, profecia de Deus, mesmo não se cumprindo, acredito. Porque é muito fácil chegar aqui, fazer uma promessa, depois não se cumpre porque é do coração, aí joga a culpa nos outros. Mas pode acreditar nessa palavra, porque é a palavra de Cristo. Pode pegar essa palavra, porque é a palavra de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?